Tudo bem? Então bora resolver essas questões que ficou na última aula. Eu tinha postado. Então bora corrigir juntos, tudo bem? Se você não fez, o link vai estar na descrição. Tente resolver sozinho. No que você tiver dúvida, daí venha no vídeo e vamos resolver juntos daqui pra frente, beleza? Então, questão número 1. Identifique os substantivos nas frases a seguir. Pode haver mais de um substantivo na mesma frase. Lembrando que, o que é um substantivo? Substantivo é um nome. Substantivo é a classe que dá nome a todas as coisas. Então, tudo que for nome é um substantivo. Seja de pessoa, de objeto, de local, de entes, assim, tipo alma, personalidade, sentimento, coisas que não são físicas. Os nomes dessas coisas também são substantivos. Beleza? Então, vamos aos nomes. Letra A. Mauro foi ao cinema. Então, o nome Mauro, nome próprio, né, substantivo, e ao cinema. Cinema também é o nome de um local que a gente vai assistir filme. Então, cinema também substantivo. A menina esqueceu a borracha na escola. Então, menina é o nome, esqueceu a borracha, o objeto borracha na escola. Escola no nome do local. 3 substantivo. A menina esqueceu a borracha na escola. Certo? Papai e mamãe foram viajar. Papai é um nome, mamãe é outro nome. Papai é o nome do papai e mamãe, os nomes dos genitores, né, da criança. Uma mulher e um homem. Certo? Substantivos. Letra D. A biblioteca tem muitos livros. A biblioteca, nome do local, tem muitos livros. O nome do objeto. Letra E. Brasília é uma cidade nova. Então, Brasília, nome da cidade, né? É uma cidade. Cidade é o nome de uma construção urbana, né? Nova, show. O detetive é inteligente. Então, aqui o nome da profissão, substantivo. Letra G. O medo paralisa a alma. Ó, o medo é o nome de um sentimento, paralisa a alma. A alma também é o nome. É o nome de uma coisa que não é concreta, ela é abstrata, mas é um nome. O papagaio contou uma piada. Então, papagaio é o nome do animal e ele contou uma piada. E piada também é o nome que a gente dá a alguma coisa que é engraçada. Né? O nome de uma forma textual. Beleza. Letra I. A janela estava aberta para o jardim. Então, a janela, objeto janela, substantivo, é um nome, estava aberta para o jardim. O jardim também é um nome. É o nome do local que as pessoas cultivam flores, plantas e tudo mais. O jardim é o nome também. Letra J. A prova será difícil. A prova é o nome de um processo avaliativo. É um nome substantivo. Letra K. Pedro e Renata assistiram ao jogo no estádio. Pedro é o nome. Renata é o nome também. Assistiram ao jogo ao estádio. Ó, estádio é o nome do local. E jogo também é um nome. Jogo é o nome tipo, que a gente dá a uns esportes, por exemplo. Um jogo de futebol. É um nome também. Um nome naquela prática esportiva. Um jogo. Show? Letra L. O mar estava cheio de pequenos peixes coloridos. Então vamos lá. O mar. Mar. É o nome que a gente dá a porção de água. Então, se é um nome, é um substantivo. Estava cheio de peixes. Peixes. Peixes é o nome do animal. Beleza. Isso aí. M. Gorilas são encontrados na África. Gorilas, substantivo, o nome do animal.
África é o nome do continente, substantivo. Então esses daqui são substantivos. Lembrando que os substantivos são os nomes. Nomes de tudo que existe. Mesa, parede, lâmpada, guarda-roupa, cama, tudo isso são substantivos. Os nomes dos objetos, sejam eles concretos ou abstratos, sejam pessoas, cidades, enfim, tudo que dá nome às coisas, substantivos. Beleza? Então, número 2. Leia as frases abaixo e separe na tabela os artigos e os substantivos a que se referem. Siga o modelo. Aí ele deu um modelinho da letra A. A bela fazenda era imensa. Então, só dando uma breve explicação aqui. Os artigos, o que são os artigos mesmo? São as palavras que acompanham o substantivo, acompanham os nomes. E tem dois tipos de artigos, os definidos e os indefinidos. Os definidos são o, a, os, as, e os indefinidos são uma, uns, umas. Sugiro que vocês decorem essas 8 palavrinhas, mas é bem fácil de identificar. Por exemplo, quando minha esposa quer comprar uma coisa, por exemplo, ela não fala que quer comprar uma calça, porque uma é uma qualquer, que a gente encontra em qualquer lugar. Ela vai comprar a calça, que é uma específica, no modelo específico, que tem uma cor específica. Essa é a diferença entre os dois, o definido e o indefinido. O definido é quando é um específico. Eu estou especificando alguma coisa. Especificando o nome, no caso. Porque o artigo acompanha o nome. E esse aqui eu estou generalizando. Generalizando. Por exemplo, viu Bruno. Viu Bruno ou um Bruno que você conhece. Aquele Bruno que você está falando é um Bruno específico. Mas se você fala vi um Bruno, é um Bruno qualquer. Que tem aí um que, tipo, não fede nem cheira. É um qualquer. Essa é a diferença dos usos e dos sentidos dos artigos definidos e dos indefinidos. Então, sempre que for o é o definido, sempre que for a é definido, os e as definido. E os indefinidos são uma, uns, umas. Então, agora fica fácil, né? Vamos circular todos os artigos primeiro. Então, da letra A já apareceu. A fazenda estava um lindo dia. O homem solitário que estava pescando. Ela foi para a inesquecível pescaria. Os peixinhos. Estamos combinando uns bons passeios e umas. Agora com essa colinha fica fácil, né? Ó, letra B. Estava um lindo dia. Então é indefinido o artigo e é um. Show? E aqui botamos um traço. Letra C. O homem solitário estava pescando. O artigo é um artigo definido, o. Certo? Beleza. Letra D. Ela foi para a inesquecível pescaria. Artigo definido, a. Letra E. Os peixinhos eram azulados e engraçadinhos. Letra E. Os. Artigo definido, os. Show. F. Estamos combinando uns bons passeios. Então, aqui, uns, artigo indefinido. E umas meninas estranhas apareceram aqui hoje. Então, umas, artigo indefinido. Agora vamos ver quais substantivos eles estão se referindo. A bela fazenda. Esse A ele está se referindo ao nome fazenda. Fazenda é o nome daquele espaço lá no interior. Estava um lindo dia.
Dia é o nome do período temporal que a gente vive, um dia. Então aqui o substantivo é dia. Para você fazer esse exercício, só precisava ver qual que era o substantivo da oração, que era aquela resposta. Por exemplo, o homem solitário que estava pescando. Aqui o substantivo é homem. Então está acompanhando aqui, o artigo está acompanhando o substantivo aqui do lado. Homem. Ela foi para a inesquecível pescaria. Pescaria é o nome da atividade que a gente vai lá pegar os peixes. Pescaria, substantivo. Os peixinhos eram azulados e engraçadinhos. Peixinhos. O nome dos animais, substantivo. Os peixinhos. Estamos combinando uns bons passeios. Passeio, nome da atividade, substantivo. E umas meninas estranhas apareceram aqui hoje. Meninas, substantivo, coletivo das mulheres, meninas. Beleza, respondido o número 2. Então, beleza, artigos, acompanhe os nomes. Tem os definidos, o a, os as, e indefinidos, uma, uns, umas. Letra 3. Número 3. Identifique os adjetivos que caracterizam cada um dos substantivos presentes no exercício acima. Então, o que é adjetivo? Adjetivo é toda palavra que qualifica o nome. Basicamente, uma qualidade ou um defeito do nome. Uma qualidade ou defeito. Isso é o adjetivo. Então, vamos só passar o marca-texto em cima dos adjetivos, beleza? Então, a bela fazenda era imensa. Então, fazenda é o substantivo. O que ela tinha de qualidade ou defeito? Ela era bela, ela era bonita. E ela era imensa, ela era grande. Esses são os dois adjetivos que estão qualificando o nome, o substantivo. Beleza? Estava um lindo dia. Era um lindo dia. Uma qualidade do dia ou defeito do dia, adjetivo. O homem solitário que estava pescando. Ele era solitário. Adjetivo do nome homem. Ela foi para inesquecível pescaria. Inesquecível, adjetivo. Os peixinhos eram azulados e engraçadinhos. Essas eram as características dos peixinhos, né, do nome. Então, adjetivo. Estamos combinando bons passeios. Qualidade dos passeios. Então, adjetivo. Umas meninas estranhas apareceram aqui hoje. Elas eram esquisitas, estranhas, um defeito. Então, adjetivo também. Lembrando que adjetivo pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. Beleza? Então, bora para o número 4. Retire os adjetivos do trecho que segue e identifique qual substantivo ele se refere. Beleza, então vamos ler. As palavras são feitas gente. Tem de todo jeito. Bonitas, feias, gordas, magras, simpáticas, antipáticas, sérias, engraçadas, alegres, triste, todo jeito. Beto diz que a gente aprende tudo com as palavras, mas para isso é preciso a gente gostar delas, feito a gente gosta das pessoas. Esse final não fez muito sentido, parece que tá esquisito. Acho que a Mauri não ia gostar muito desse final. Mas enfim, quais que são os adjetivos desse trechinho aqui? Perceba que começa aqui, ó. Bonito, feio, gordo, magro, simpático, antipática. Sérias, engraçadas, alegres, tristes. Tudo isso daqui são adjetivos, são qualidades ou defeitos de um nome, uma pessoa. Era mais fácil você associar com pessoa, mas pode ser qualquer coisa.
Nome pode ser qualquer coisa. Comum são os substantivos, os nomes de todas as coisas que existem. Certo? Então, essas palavras aqui, esses adjetivos estão se referindo ao quê? Palavras são feitos gente. Aqui ele faz uma comparação. Tem de todo jeito. Então, todas essas adjetivos, eles estão falando da palavra. Eles estão se referindo a palavras. Palavras são feitos gente. Tem de todo jeito. Podem ser bonitas, feias, gordas, mais simpáticas, todo jeito. E não tem mais adjetivo. Então, seria isso daqui. Todos esses adjetivos estão se referindo ao substantivo palavras. Beleza? Bora para número 5. Analise o contexto da frase em que a palavra em destaque foi empregada e responda se o artigo é indefinido, quais que são os artigos indefinidos mesmo. Uma, uns, umas. Isso aí. Lembrando que artigo é aquela palavra que acompanha o substantivo. Ou numeral. O que é o numeral? Numeral são as palavras que representam números. Então, representam números. Então, bora lá. Letra A. Acabou comprando 1 quilo de carne. Tão assustado ficou com o preço. Aqui o 1, o que ele está representando? Ele representa um artigo? Ele é um artigo ou ele é um numeral? Perceba aqui que o 1 está se referindo a uma quantidade. 1 quilo é uma unidade de medida. Então, se é 1 quilo, uma unidade de medida, ele está se referindo ao numeral. É 1 quilo de quantidade, um número. Então, é um numeral. Comprou um produto qualquer na cesta básica para doar à campanha. Aqui perceba que já não é uma quantidade. Ele está falando ele está acompanhando um substantivo aqui, ó. Produto é um substantivo. Então aqui nesse caso é um artigo indefinido, que é um qualquer ali, comprou um produto ali para colocar no negócio. Então se refere a uma generalização, pode ser qualquer coisa. Aqui é um artigo. Eu encontrei um livro de português embaixo da carteira. Aqui, o também está se referindo aqui ao substantivo. Substantivo livro. Eu achei um livro qualquer ali embaixo da mesa. É um artigo indefinido que está generalizando. Não está colocando em evidência, não está deixando... esqueci a palavra. Não está especificando. Ele está generalizando, é um artigo. Aí, o departamento de vendas precisa apenas de um funcionário. Ó, aqui já é diferente. Funcionário realmente é um substantivo, né? O nome do cargo da empresa. Só que ele está falando, se referindo aqui a uma quantidade, né? O departamento de vendas poderia precisar de 2 funcionários. Aqui é um numeral, porque está se referindo à quantidade. Beleza? Número 6. Classifique os termos o a, os as, em artigo definido ou pronome pessoal do caso oblíquo. Então, pessoal, essa parte aqui, essas outras questões, eu vou deixar para vocês resolverem com calma. E eu vou gravar uma aula específica dos pronomes, porque é uma coisinha um pouquinho mais detalhada. Esses pronomes pessoais do caso oblíquo, os do caso reto, os pronomes relativos, os pronomes demonstrativos. Não se preocupem que só o nome que é grande, mas é bem tranquilo, vocês vão ver que é bem fácil, não é um bicho de 7 cabeças. Então essas outras questões eu vou deixar para a gente resolver junto depois que eu gravar a próxima aula, tudo bem? Podemos combinar assim? Que daí a gente já vai conversar sobre as preposições também e sobre as conjunções também, beleza? Então, muita calma nessa hora.
se concentrem nessas outras questões que a gente fez junto, que já dá para resolver com aquilo que eu tinha explicado na última aula sobre as definições das classes gramaticais. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Então, tenham uma boa noite, assistam a próxima aula com calma e tentem resolver essas questões. Essa a partir da número 6. Perfeito? Até mais!